Muito bem, então vamos falar de economia, né? Vamos falar sobre planejamento Hum, financeiro, um desafio hum. para o ano todo, mas em especial nessa época do ano, né? Nesse fim de ano, que a gente teima em gastar mais do que pode, não tem jeito. Mas quem vai falar ao vivo com a gente, quem vai dar dicas a respeito desse assunto, é o economista Marco Harbit, que está com a gente mais uma vez, já está ao vivo aqui. Marco, obrigado pela sua disponibilidade, né, em atender a gente. Seja bem-vindo ao Notícias do Bem desta sexta-feira. É um prazer conversar contigo aqui. O prazer é todo meu, bom dia a todos e muito obrigado pelo convite, sempre honrado. Imagina, Marco, queria que você começasse falando então a respeito dessa coisa do planejamento financeiro, que tem umas regras específicas, né? Existem regras específicas para a gente destinar a nossa verba mensal. Você precisa gastar tanto com despesa fixa, você tem que guardar tanto, enfim. Tem uma regrinha que é difícil de seguir. Eu quero dizer que eu Uhum. não faço parte desses que seguem a regra, mas tem uma regra, né? Eu queria que você explicasse para a gente como é que a gente deveria, pelo menos, trabalhar o nosso planejamento financeiro mensal. Bom, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é listar todas as suas despesas e receitas, tá? Quando, ou bota numa folha de papel, preferencialmente milha, né? E quando eu falo listar, é detalhadamente, né? Não é conta do cartão, não é casa. Não, casa é luz, é gás, telefone, é internet, enfim, funcionário, é condomínio, é aluguel, é prestação da casa, detalhado, conta por conta, tá? A receita também. Por quê? E outra coisa, não é só para o mês seguinte. Faça para 1 ano ou 2 anos, mês a mês, cada continha dessa, né? O PET, o estacionamento do shopping, o cafezinho, né? Porque o cafezinho são aqueles famosos gastos ocultos, né? Que a gente nunca nota. Ah, é o cafezinho, né? É a cópia da faculdade, né? Então, eu acho que a gente tem que botar gasto a gasto, tá? Esse é o primeiro ponto. Por quê? Porque a partir daí você vai saber para onde está indo o meu dinheiro. O que, que eu posso gastar mais, o que, que eu posso gastar menos, o que, que eu posso até cortar, né, de gasto. Então, para onde está indo? Daí você vai começar a entender para onde está indo o dinheiro, né? Para você ter uma noção desse planejamento, né? Então, por exemplo, IPVA do ano que vem. Quem é que já fez um provisionamento disso? Né? Uhum. É, Então, IPTU do ano que vem, material escolar, né? Porque a gente daqui a pouco, em dezembro, já está pagando a matrícula do ano que vem das escolas, é verdade. né? Quem é que já está fazendo planejamento disso? Né? Então, porque eu até brinco, né? Quando a gente chega lá, o IPTU, IPVA do ano que vem, parece um cebolão. A gente olha e chora, né? Então, assim, Como se a gente não né? soubesse, né? Não é? Como se a Então, gente fosse assim, a pego de gente surpresa. olha e Nossa, chora. tem IPVA para pagar, jura? Não paguei Ah, IPVA. que surpresa, né? Então, assim, né? Então, assim, se você fizer o provisionamento, olha, em fevereiro ou março, enfim, seja lá o mês que for, tem que pagar isso. Ah, tem que pagar R$ 200. Não é melhor separar assim por mês do que 200 numa tacada só? Exatamente. Então, você vai já provisionando isso aos pouquinhos. Você bota essa despesa mensal, né? Então, quando chegar essa despesa, além de não ser aquele cebolão, né, não é nenhuma surpresa. Eu acho que daí você vai começar a programar, a entender para onde está indo o seu dinheiro, né? Então, por Uhum. exemplo, luz. Né? Hoje eu estou de home office. Luz. Né? Hoje, será que eu preciso da luz elétrica, tendo a luz solar? Isso é um ponto, Hoje, né? por Então, são exemplo, várias. não, eu ia falar assim, hoje, por exemplo, é um dia que o sol tá radiante, né? Apesar de ainda frio, mas temos uma luz solar maravilhosa que hoje dá para contar talvez com a luz solar, né? O começo da semana estava mais escurinho, talvez, né, necessitássemos da luz, mas hoje eu acho que já é um dia que dá para economizar, dependendo do cantinho da casa, se dá para contar com uma janela, né? É tudo uma questão de Exato. Então você pensar mesmo. começa a botar isso na ponta do lápis e começa a botar o que, que você gasta de café no shopping, Uhum. né? Começa, porque assim, sem brincadeira, um café no shopping hoje é R$ 8. Exatamente. Gente, E não é, oito e nunca é reais só, num e nunca é só o cafezinho. café, né?
É né? um O pãozinho, estacionamento. uma coisinha, um É. estacionamento. Você tem que pôr tudo isso. É que você não percebe, né? E é um risco, porque é um cartão que você não está pegando no dinheiro, você não pega no valor. Então são contas, números que você não são palpáveis, você não percebe ali na hora, né? Aí você vai passando no cartão, ah, não, mas é R$ 10, ah, não, mas é só R$ 15, isso aqui. E aí no fim do mês a gente toma aquele susto, né? A hora que chega a conta do cartão de crédito, né? A fatura fechada. E aí eu tenho Isso, e uma. aí você bota, e muita gente acha que o cartão é a extensão do salário, né? Por exemplo, eu ganho X de salário e gasto mais X no cartão. E aí É, eu gasto 2x, né? não, né? Não é isso. Então, muito cuidado com isso. E quando você botar na planilha, no cartão, o cartão é só uma maneira, uma forma de pagamento. Mas você tem que detalhar depois na planilha, esse gasto no cartão foi mercado, esse aqui foi Hum, estacionamento, esse aqui foi farmácia, esse aqui foi salão, né? Esse aqui, qual foi a compra daquilo ali? E Eu aí tenho uma. você vai detalhando isso. é. Uhum. E aí eu tenho uma pergunta do salário, né? Quanto que a gente destina para contas fixas e quanto a gente destina para guardar? Qual que tem um valor, uma porcentagem ideal ali que a gente pode pensar nisso? Tá? Isso vai muito de cada realidade, Tainá. Uhum. Tá. Eu acho assim, a primeira caixinha, quando a gente tem que montar 3 caixinhas para a nossa aposentadoria, a de curto, de médio e de longo prazo. Tá? Sempre tem que ter essas 3 caixinhas. A primeira caixinha que eu tenho que preencher é a de curto prazo. Né? Essa curto prazo é aquele guardar dinheiro. Eu falo assim, só para a gente abrir um parênteses rápido aqui. Por exemplo, eu pago médico, eu pago contador, eu pago o metrô, eu pago o advogado. Por que eu não posso me pagar? Então, a Hum, primeira dica é o seguinte, eu vou já entrando nesse ponto. Remunere-se primeiro, viva do que sobrar após a sua remuneração. O que eu quero falar com isso? Caiu dinheiro na conta? Um percentual guarda para você. Uhum. Depois de você separar esse percentual, este tem que ser o teu custo de vida. Ponto. Ah, mas qual percentual? É aquilo, quanto mais você guardar, mais você vai ter. Quanto menos guardar, menos vai ter. Se não guardar nada, não vai ter nada. Tá? é difícil fazer E essa aí? conta do percentual, porque, enfim, isso, como você falou, né? São realidades diferentes. Depende muito de quanto se ganha e qual é a sua despesa fixa mínima. Enfim, tem realidades e realidades também, Isso. né? E outra coisa, por exemplo, o funcionário público, ele tem garantia do salário. Então, para a reserva de emergência, que é a primeira caixinha que a gente tem que preencher, e como o nome fala, é reserva de emergência, tá? Não é reserva do restaurante, não é reserva, enfim, do cartão, é a reserva da emergência. A gente tem que separar, se for um funcionário público, uns 3, 4 meses ou 3, 4 vezes o teu custo de vida mensal, tá? Se for um Uhum. CLT, eu indico entre 5 a 10 vezes o seu custo de vida mensal. Se for um autônomo ou até um empresário, de 6 a 12. Por quê? Se for um CLT, se ele for desligado, num cenário que a gente tem hoje, ele tem entre 5 e 10 meses de conta garantida, de custo de vida mensal garantido. Né? É um fôlego que ele tem. Por que eu sempre falo para o autônomo ou empresário ter um pouquinho mais da reserva? Porque o risco dele é maior. Né? Porque às vezes ele pode até não perder o emprego, mas no mês seguinte ele pode não ter o faturamento. Né? Uhum. Então, dentro disso, eu falo que tem que ter um investimento conservador com esse percentual. Se for um funcionário público, 3 vezes, um CLT entre 5 e 10 e autônomo ou empresário de 6 a 12. Né? Qual o investimento? Né? Até já entrando nesse ponto, um CDB do banco, né? Um título público que é a título Tesouro Selic, tá? Algo conservador, em que você possa tirar o dinheiro a qualquer momento. Tá? Não é daqui a um mês ou Uhum. 2 meses. É no máximo no dia seguinte. Ele cai na sua conta. Tá? Interessante. Então tem alguns investimentos, sim, conservadores, que você pode até já formar esta poupança. Né? E como eu falei, depende
de realidade. Né? Então, eu acho que aquelas regrinhas de 20, 30, 30, 30... Meu, de repente a minha situação é uma, a sua é outra, a da Tainá é outra. Cada um tem sua Exatamente. realidade. É que nem objetivo de investimento. Cada um tem seu perfil, cada um tem sua tolerância de risco. É um Tá? perigo ter essas. As pessoas têm a tendência do mais fácil, né? De pegar uma fórmula que deu certo para um e querer sempre trazê-la para aplicar. E vai ser frustrante muitas vezes e não vai, às vai vezes, funcionar, sair do né? lugar, não vai funcionar, É. porque é o que você mesmo disse, né? Cada um. Cada um, não vai dar certo, né? Mas é interessante isso. Tem um buraquinho aqui, mas uma questão que vem um perigo, que você falou lá atrás, né? Às vezes a gente cartão. conta do cartão de crédito, a gente adiciona ele ao nosso salário, uma confiança incrível na nossa vida, né? Eu tô praticando o desapego do cartão, né? Alguns meses pra cá, eu venho tentando eliminar ele da minha vida e tendo a conscientização, né? A saber como ele funciona, e entender para que ele serve, né? Mas é um desafio depois de sofrer tanto com ele, né? Depois de vê-lo como um vilão, depois de entender. Mas é isso. Como que a gente deve usar? É ideal parcelar ou não? Como que se usa o cartão de crédito de uma forma prática, assim? Belíssima pergunta. Não é nenhum pecado você parcelar suas contas, tá? Acho que essa era a informação que a Tainá queria receber. Ela quer Então, assim, parcelar. né? Então, Faz em 10 sem juros. Aquele pessoal que adora o 10 sem juros, né? Não é? Os sem juros já não existe. Primeiro já tem os juros aí embutidos, já começa por aí. Né? Uma coisa que eu sempre falo assim, não é nenhum pecado você parcelar compras, desde que esteja na tua planilha e não altere o seu padrão de vida. Tá? Por quê? Muita gente acha que qualquer coisa eu pego um empréstimo. Existe uma diferença entre empréstimo e financiamento. Tá? O financiamento, por exemplo, eu tenho financiamento imobiliário, né? Eu tenho outros tipos de financiamento. O financiamento, quando eu acabo de pagar, ele se transforma num bem. O empréstimo é o famoso tapa-buraco. Tá? Ou seja, estou no cheque especial, vou pegar um empréstimo. Eu não consigo pagar o cartão de crédito, vou pagar um empréstimo. Isso é um empréstimo. O financiamento ele se transforma num bem, então um imóvel, um carro, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, ele não pode alterar o seu padrão de vida. Tá? Então, eu vou pegar um empréstimo para pagar esse parcelamento. Não, então não é nenhum pecado, tá? Desde que você não altere o seu padrão de vida, né? E aí vem uma coisa assim, onde eu vou gastar? Né? Quais são as prioridades? Eu acho que essa é uma pergunta muito legal que a gente tem que fazer, porque eu brinco, né, nas aulas, eu falo assim, gente, a gente tem que responder 2 P's. Um de posso. Primeiro P eu posso. Se o primeiro P for não, nem parte para o segundo. Já fica por aí. Né? Primeiro não, já não posso, então eu não posso. Se eu posso, eu não posso. Né? Se eu não posso, não Então, tem não tem nada a ser dito, né? Não é? Se eu posso, segundo P, preciso. Né? Toda vez que o seu preciso, a resposta for não, é porque você está gastando no supérfluo. Sempre. Tá? Então, posso. Preciso? Preciso. Então, realmente, eu preciso comer, preciso pagar as contas de casa, eu preciso pagar a gasolina, eu preciso pagar a escola dos filhos, eu preciso... Né? Como eu falei, cada um dentro da sua realidade. Posso? Preciso? Não preciso. Então faça o seguinte, guarda aquele dinheirinho, porque certamente, aplicado, você vai poder gastar até mais com o rendimento dos juros. Né? Aproveitar que esses juros estão subindo, use os juros a teu favor, para te remunerar, e não você remunerar banco, ou enfim. É verdade. Né? É verdade. Use os juros a seu favor. É verdade. Bom, a gente está chegando no fim do peraí, ano. Foram 2 P's. Falta o terceiro. Posso, Dois preciso. P's. Não, São só P's. 2. São só 2. Achei que Preciso. fosse 3. Não, São posso dois. e Eu preciso. queria um terceiro Ela já. quer mais um Eu P. quero só mais um pra
frear mesmo, entendeu? Não, 2 já são Pago, suficientes para tem que frear. pagar, Ah, tá, né? pago. Pago. Pronto, daí seu terceiro pé. Marcos, a gente está chegando no fim do ano, né? Tem uma parcela da população que é CLT, que recebe 13º. De qualquer maneira, fim do ano, a gente gasta mais naturalmente, porque tem as festas, eventualmente tem viagem, tem reunião de família, tem presente, etc. e tal. De maneira muito prática, assim, quais as dicas para a gente fazer esse planejamento para o fim do ano? Porque ele acaba sendo um pouco diferente, né? O planejamento de novembro, dezembro acaba sendo um pouco diferente dos demais meses do ano. Ou não deveria ser diferente? Eu acho que o dezembro já tem que estar quase provisionado naquela tua planilha, tá? Uhum. Por quê? Para eu não ter justamente esse gasto enorme. Agora, se eu sei que eu vou ganhar um 13º, eu sei que eu vou ter um gasto, tá? Então, já tem que estar provisionado naquela tua planilha, né? Não está provisionado. Muito bem. Presente de Natal, eu já sei que eu vou dar. Já sei para quem eu vou dar. Por que eu não posso começar a pensar agora? Vai pensar lá na última semana de dezembro, onde os preços vão estar lá em cima? Por que eu não posso comprar agora? Eu já sei o que vou dar, já começa a pensar, né? Ah, não sei o que vou dar. Começa a pensar agora. Você já sabe para quem vai dar. Você tem família, você tem, né, amigos, enfim, você já sabe para quem vai dar. Ah, então eu vou começar a pensar agora para justamente comprar agora, né? Então, vou comprar logo na última semana, onde a correria, às vezes eu não vou achar, né? Porque o preço é feito de oferta e demanda. Quanto maior a procura, vai ser maior o preço. Uhum. Por que não começa a comprar agora? Guarda no verdade. armário e dá no Natal. É verdade. Por que a gente deixa para comprar no dia Interessante. 24? Por que a gente deixa para comprar no dia 24 de dezembro à tarde no shopping lotado? Não é verdade? Ó, passa Exatamente. estresse, sofre, fica irritado, filas enormes, fica chateado. Ai, são tantas coisas que Não é? acontecem. Bom, excelentes dicas mais uma vez do Marco Harvit com a gente participando aqui no nosso Notícias do Bem. Marco, obrigado pela sua disponibilidade em participar com a gente aqui, falar sobre planejamento financeiro, que é algo tão importante, né? E, enfim, a gente continua contando sempre com você aqui no nosso Notícias do Bem. Uma boa sexta, bom fim de semana. Deus abençoe sua vida. Obrigada. Amém. Obrigado, vocês também. Sempre à disposição. É uma honra estar aqui com vocês.